O medo é um mecanismo biológico primitivo. Quando olhamos para o escuro, nosso cérebro nos diz para correr. Religiões, mitologias e culturas antigas nos ensinaram que o inferno é o destino final do sofrimento. Um lugar onde a esperança morre e onde demônios torturam almas pela eternidade. Mas e se a lógica fosse inversa? E se, em um canto específico e esquecido do multiverso, fossem os demônios, bestas de 3 metros de altura feitas de fogo e ódio, que tivessem medo do escuro, não porque temem a solidão, mas porque sabem que nas sombras há algo esperando por eles, algo que não sangra, algo que não cansa, algo que não negocia. Muitos de vocês que estão assistindo a este dossiê agora conhecem o Doomguy apenas como um avatar de videogame. Vocês o veem correndo a 100 quilômetros por hora e explodindo cabeças com uma escopeta ao som de heavy metal. É divertido? Sim, mas eu preciso que vocês façam um favor agora. Esqueçam o jogo. Assim como os filmes de super-heróis muitas vezes suavizam os monstros, as mecânicas do jogo Doom existem apenas para te dar um desafio. A verdade escrita nos códices antigos, nos testamentos do Corrax e nas pedras de Argent de Nur conta uma história muito diferente e muito mais perturbadora. Na história oficial, o Doomslayer nunca esteve em perigo. Ele não corre risco de morrer para um zumbi ou um imp. Ele é um evento de extinção em massa. Estamos falando de um ser que massacrou bilhões, e eu repito, bilhões de entidades infernais sozinho, sem exército, sem suporte aéreo, sem suprimentos. Imaginem a resistência mental necessária para lutar no inferno, cercado por paisagens de tortura e horror absoluto, não por dias, não por anos, mas por eras, séculos e milênios de combate ininterrupto, sem comer, sem dormir, sem beber água, apenas ódio puro sustentando a biologia de um corpo que já deixou de ser humano há muito tempo. Hoje, aqui no canal Quão Poderoso, vamos abrir os arquivos proibidos da OAC. Vamos descer ao nível molecular da sua biologia, vamos analisar a física impossível da armadura para Hathor e provar por que comparar outros heróis com o Doomslayer é, na verdade, uma ofensa ao Slayer. Esqueçam o que viram na tela. A verdade é brutal. Se você tem estômago para encarar o abismo, já esmague esse like com força total e se inscreva no canal agora. O aviso foi dado. O pesadelo começa agora. Para entender a escala desse monstro, precisamos voltar antes da armadura. Precisamos falar sobre o homem. Porque sim, houve um tempo, muito distante, em que ele era apenas um humano, um fuzileiro espacial, que foi punido por agredir um oficial superior que ordenou quase um massacre de civis. Esse homem tinha raiva, tinha habilidade tática, mas ainda era mortal. Ele sangrava. Ele podia ser quebrado. No entanto, o destino o levou através de portais dimensionais até Sentinel Prime, o lar dos Sentinelas da Noite, uma sociedade de guerreiros sagrados. Foi aqui que a história mudou de ficção científica para uma epopeia de terror cósmico. Antes de ganhar seus poderes divinos, o Slayer foi jogado na arena, uma cova de gladiadores onde prisioneiros eram dados como comida para demônios, mas o Slayer não morreu, ele lutou. Ele lutou com tanta violência, com tanta brutalidade primitiva, que o próprio Rei Novik parou para assistir. Ele ganhou sua liberdade através do sangue, mas o teste real veio depois. A lore nos conta sobre um titã, um demônio do tamanho de um arranha-céu, conhecido como The Dreadnought. Nessa época, o Slayer não tinha a armadura para Hathor. Ele não tinha armas avançadas. Ele tinha apenas uma espada e um escudo. E o que ele fez? Ele matou o Titã. Ele derrubou uma montanha viva usando apenas aço e raiva. Isso prova que mesmo antes de se tornar um deus, sua vontade já era indestrutível. Mas o momento que quebrou a realidade aconteceu depois. O momento da máquina da divindade. A história nos conta que um Maikr renegado, Samur, viu o potencial infinito naquele humano e o colocou dentro de um dispositivo proibido. E aqui está o detalhe, que a maioria dos canais ignora e onde a ciência do Doom fica assustadora. A máquina não deu a ele super força como um soro de laboratório. Isso seria uma simplificação grosseira. A máquina da divindade removeu os limitadores biológicos da existência dele. Pensem na biologia humana básica. Quando você corre, seus músculos produzem ácido lático. Isso causa dor e fadiga. É o seu corpo dizendo: pare antes que você morra.
O Slayer opera com uma biologia alterada. A máquina conectou sua força física diretamente à sua força de vontade. Enquanto ele tiver raiva, e ele está sempre com raiva, seu corpo gera energia cinética infinita. Ele não cansa, ele não precisa de oxigênio convencional. Ele se tornou uma bateria perpétua de violência. Se ele precisar levantar 100 toneladas, ele levanta. Se ele precisar correr por 100 anos sem parar, ele corre. Ele não luta para sobreviver, ele luta para punir. Ele é uma anomalia física que não deveria existir. Agora, vamos analisar a segunda pele do demônio, a armadura Praetor. Muitos fãs casuais comparam o Slayer ao Master Chief ou ao Iron Man. Vamos parar com essa comparação agora mesmo. O Iron Man precisa da armadura para sobreviver e respirar no espaço. O Master Chief precisa de escudos de energia recarregáveis porque balas de plasma podem matá-lo. O Doom Slayer, ele não usa a armadura para se proteger dos demônios. A armadura serve para proteger o universo dele. Os relatórios confidenciais da UAC descrevem os testes feitos no traje quando encontraram o Slayer adormecido no sarcófago na expedição Kadingir Santum. Eles tentaram de tudo para acordá-lo ou tirar uma amostra de tecido. Escutem bem a lista. Eles usaram lasers de corte industrial capazes de partir diamantes, brocas de ponta de tungstênio, banhos de ácido corrosivo e prensas hidráulicas com milhares de toneladas de pressão. O resultado? Zero. Nenhum arranhão na pintura. O traje e a pele dele são virtualmente indestrutíveis por meios humanos convencionais. Mas a função mais aterrorizante desse traje não é a defesa, é a alimentação. O traje foi forjado no inferno por uma entidade traidora chamada The Wretch. Ele possui receptores capilares que absorvem a energia Argent. Para quem não sabe, energia Argent é basicamente a alma dos demônios processada e refinada. Isso significa que cada vez que o Slayer rasga um demônio ao meio, cada vez que ele executa uma finalização brutal, a armadura bebe a energia da morte daquela criatura e a injeta diretamente no corpo do Slayer. É um ciclo de alimentação perpétuo. Enquanto o Wolverine precisa sofrer e esperar para se regenerar, o Slayer se regenera com o prazer da matança. Ele mata para se curar. Ele destrói para ficar mais forte. Coloque-o contra uma bomba nuclear? A armadura provavelmente absorveria a radiação. Jogue-o no sol, ele absorveria o calor. Não existe fim de jogo para ele. E já que estamos falando de ferramentas de destruição, precisamos falar do Arsenal. Porque as armas do Slayer não são armas comuns, elas são instrumentos de tortura física e metafísica. Vamos começar pela BFG 9000, Big Fucking Gun. A maioria pensa que ela atira apenas uma bola verde grande. Errado. A física da BFG é aterrorizante. O projétil principal é uma esfera de plasma Argent concentrado, mas o verdadeiro dano não vem do impacto. A esfera possui sensores que rastreiam as assinaturas biológicas de qualquer ser vivo na sala. Enquanto a bola viaja pelo ar, ela envia arcos de relâmpagos para os inimigos. Esses relâmpagos não queimam a pele, eles fervem os fluidos corporais de dentro para fora. Os demônios explodem porque seu sangue vira vapor instantaneamente. É uma arma que mata cozinhando o alvo em micro-ondas de energia infernal. E então temos o Crisol, a espada. Muitos comparam com um sabre de luz de Star Wars. Novamente, um erro. Um sabre de luz cauteriza a ferida. O Crisol é feito de energia Argent pura. Ele é tão quente que, ao cortar, ele não apenas separa a matéria, ele anula a regeneração dos titãs. É a única arma capaz de deixar um titã morto permanentemente, quebrando o ciclo de ressurreição do inferno. Quando o Slayer empunha essa espada, ele não é um espadachim. Ele é um cirurgião removendo um câncer cósmico. Mas você deve estar pensando, ok, ele mata demônios e tem armas legais, mas qual é o limite? Nos arquivos recentes sobre os deuses antigos, a história expandiu para níveis teológicos que fazem os Vingadores parecerem brincadeira de criança. Descobrimos que o inimigo final do Slayer não era um diabo genérico, era Davot, o Lorde das Trevas. Mas Davot não era apenas um rei demônio sentado em um trono de crânios. A revelação chocante é que Davot era o Criador. Ele foi o primeiro ser. Davot criou o multiverso. Ele criou os Makers, os anjos, ele criou os humanos,
Ele criou a Terra e o próprio inferno. Ele é literalmente o Deus Criador no universo de Doom. E o que o Doom Slayer fez quando ficou frente a frente com o Criador de todas as coisas? O ser que desenhou a realidade e a física, ele não pediu perdão, ele não hesitou. Ele não fez um discurso moral. Ele pegou uma lâmina e enfiou no peito de Deus. Pensem na gravidade desse feito. O Thanos, o Titã Louco, precisou reunir 6 joias do infinito, controlando aspectos fundamentais do universo apenas para alterar a realidade. O Kratos precisou da Caixa de Pandora e da ajuda de Gaia para enfrentar Zeus. O Slayer matou a entidade suprema do seu multiverso em um combate mano a mano, sem truques, sem magia complexa, apenas com força bruta, armas de fogo e raiva concentrada. Ao matar Davot, ele apagou a esfera de influência de todos os demônios fora do inferno. Isso coloca o Doom Slayer em uma categoria que chamamos de nível multiversal. Ele está acima do conceito de criação. Outro feito impossível foi a batalha contra o ícone do pecado, The Icon of Sin. A lore diz claramente, quanto mais tempo o ícone estiver na Terra, mais forte ele se tornará. Sua simples presença estava distorcendo a realidade, criando um buraco negro que engoliria o universo. O ícone é um titã do tamanho de um prédio, protegido por uma armadura Mike indestrutível. O Slayer não usou magia para bani-lo. Ele quebrou a armadura pedaço por pedaço com balas e socos, e depois enfiou uma espada no cérebro da besta. Ele parou um evento de destruição universal na força bruta. Isso é algo que nem o Superman, com toda a sua força, poderia fazer sem pensar nas consequências físicas da destruição da cidade. O Slayer não se importa com a cidade, ele se importa com a morte do demônio. E o que se passa na mente de uma criatura assim, diferente do Deadpool, que não cala a boca e quebra a quarta parede, ou do Homem-Aranha que faz piadas para lidar com o estresse? O Slayer não fala, ele não emite som. Por quê? Porque ele é a encarnação do foco absoluto. Sua mente é uma fortaleza impenetrável, forjada por eons de trauma que quebrariam a mente do Batman em segundos. A história nos conta que a única coisa que o Slayer amou foi uma coelha de estimação chamada Daisy. Quando os demônios invadiram a Terra pela primeira vez, eles mataram Daisy e empalaram sua cabeça em uma estaca. Pode parecer bobo para nós, perder um animal de estimação, mas para um homem que já estava no limite, vivendo apenas para a guerra, isso foi o gatilho final. A perda da inocência pura transformou sua tristeza em um ódio tão absoluto que ele rejeitou a própria morte. Ele literalmente se recusou a morrer porque seu trabalho não estava pronto. Essa determinação, essa vontade indomável, é o seu verdadeiro superpoder. Lanternas verdes usam anéis para manifestar vontade. O Slayer é a vontade manifestada. Ele é o homem que atravessa o inferno não para escapar, mas para caçar. Ele é o pesadelo que os monstros têm quando vão dormir. E a parte mais trágica e heróica? Ele não quer governar. Ele não quer ser adorado como um deus, ao contrário do Doutor Destino que acredita ser o Salvador. O Slayer só quer proteger a humanidade, mesmo que a humanidade tenha medo dele. Ele é o guardião silencioso que caminha no fogo para que nós não tenhamos que nos queimar. Podemos concluir, com base em todas as evidências, que o Doom Slayer é o ápice da cadeia alimentar na ficção moderna. Ele tem a durabilidade de um deus, a estamina de uma máquina e a raiva de um demônio primordial. Seu arsenal, desde a BFG 9000 até o Crisol, são apenas ferramentas. A verdadeira arma é ele. Ele é a resposta do universo para o mal absoluto. Não existe negociação com ele, não existe rendição, existe apenas rasgar e lacerar até que tudo esteja terminado. No mundo dos games e quadrinhos, muitos heróis salvam o mundo temporariamente. O Doom Slayer salva a realidade destruindo a fonte do mal pela raiz. E agora, chegamos ao momento da verdade. A pergunta que vai incendiar a seção de comentários deste vídeo. Em uma batalha final, em uma arena neutra e indestrutível, quem sairia vivo? O Doom Slayer com arsenal completo e fúria máxima, ou o Kratos, God of War, com todo o seu poder grego e nórdico? Ambos mataram panteões inteiros, ambos são imparáveis, mas só pode haver um vencedor. O fantasma de Esparta ou o caminhante do inferno? Escreva nos comentários, Time Slayer
Old-time Kratos e explique sua teoria com base nos fatos que apresentamos. Quero ver argumentos detalhados. Se esta análise brutal abriu seus olhos para essa verdadeira escala de poder do Caminhante do Inferno, deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que acha que o Master Chief vence essa luta e se inscreva no Quão Poderoso. Lembre-se, a única coisa que eles temem é você. Até a próxima análise.